Bem-vindo à nossa segunda aula de francês, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, que é o vídeo inicial para você dar o seu pontapé aí, ponto de partida com o francês, está linkado aqui por cima e também está na descrição desse aqui. Essa é a nossa aula 2 e nela eu vou te ensinar um conceito muito importante na língua francesa que você precisa entender, que é a formalidade, a informalidade, e a gente vai continuar aprendendo aí coisas sobre a pronúncia e também palavras novas, estruturas novas, para você já ir aumentando ainda mais, cada vez mais, o seu vocabulário em francês, d'accord? Allez, on y va! Salut à tous, aqui é a Manu do Francês Fácil. Eu disse que aqui é a Manu do Francês Fácil? Seja bem-vinda nesse vídeo, tá? Não esqueça de deixar um comentário, deixar o seu like que me ajuda bastante e compartilhar com pessoas que também querem aprender francês como você. Allez, c'est parti! Antes de eu te dar algumas frases, estruturas que você vai poder usar para ser educado e para agradecer em francês, eu quero trazer um conceito que existe na língua francesa, tá? Dois verbos que não existem em português, são especificamente ligados ao francês, não sei se existem em outros idiomas, mas eu estou falando do francês e do português. São os verbos tutoyer e vouvoyer. Antes de nós entrarmos na definição, a pronúncia desses verbos tutoyer e vouvoyer, eles têm pontos em comum. Eles têm ali um Y. O Y em francês, na maioria das vezes, ele é pronunciado como um I. Guarda em mente que em palavras onde ele vem depois do A ou do O, você considera como se fosse um duplo I, tá? É por isso que a gente diz tu, toi, ie. Tutoyer. E diz vous, voyez, vous voyez, tá? E já foi puxar coisas que você já aprendeu no vídeo 1. E uma coisa nova que é introduzida aqui é que os verbos que terminam em ER, você vai dizer E. É um erro muito comum de quem está começando a querer dizer tutoyer, vous voyez. Não, você tem que dizer como se fosse um E acentuado. Tutoyer. Vous voyez. E um verbo muito conhecido, muito usado em francês é o verbo aller. Aller, que se escreve assim e se diz aller. Aller, que é ir. Agora que a gente aumentou o seu conhecimento sobre a pronúncia do francês e você já sabe pronunciar os verbos tutoyer e vous voyez, eu vou te explicar aqui do que se trata. Para você entender, eu peguei aqui a conjugação de um verbo muito importante no francês, que é o verbo avoir. Avoir, que já puxa coisas que você já conhece, você já é capaz de pronunciar avoir, que é o verbo ter a ver, tá? Eu não gosto de trazer tabelas de conjugação para você aprender de cor, mas eu trouxe aqui a do verbo avoir para você entender o conceito do que é o tutoyer e o vous voyez, tá? A conjugação dele no presente do indicativo fica j'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, tá? Que é eu tenho, j'ai é eu tenho. E aí, coisa nova, aí em francês faz é. Por isso que a gente diz j'ai, d'accord? J'ai, tu as, il, elle, a. Nous avons, vous avez, ils, elles ont, ok? Pegou? Beleza. O tutoyer em francês, gente, é usar o tu. E o vous voyez é usar o vous, d'accord? O tutoyer, que é o tu, que tá bem aqui, você vai usar para falar com pessoas que você conhece, que estão na sua vida, que fazem parte do seu rol de amizade, do seu círculo aí íntimo, tá? Enfim, pessoas que você conhece, com quem você tem intimidade, com crianças também, mesmo se você não conhece, mas crianças também a gente usa. É o uso informal, tá? É num contexto informal, ou como eu disse, com crianças, com adolescentes também. Você vai usar o tu, por exemplo. Por exemplo, para dizer para uma amiga, você tem uma casa. Frase bem básica. Fica: tu as une maison. Tu as une maison, tá? Tudo isso vai puxar pronúncias que você já conhece. Tu as une maison. Se eu quiser dizer essa frase para uma pessoa que eu não conheço, ou, por exemplo, o meu chefe no trabalho, ou eu sou uma vendedora e eu estou falando com um cliente, eu não posso dizer
tu as une maison. Eu não posso usar o tu, tá? Eu não posso tutoyer. Eu tenho que vous voyez, ou seja, usar o vous. Então, eu tenho que dizer vous avez une maison. Vous avez une maison, que é você, ou o senhor, ou a senhora tem uma casa, tá? Então, é isso que você precisa entender. O tutoyer e vous voyez, ou seja, usar o tu e usar o vous, para pessoas sozinhas, né? Uma pessoa só, informal e contexto formal. Isso é super importante na língua francesa. Essa noção de formalidade é muito forte, principalmente na França. Eu diria que no Quebec ela é um pouquinho mais leve, mas são códigos da sociedade, códigos de vida que você precisa entender, tá? Então guarda em mente, uma pessoa informal, tu, uma pessoa formal, vous. Mas também você precisa entender como, assim como em inglês, o you do inglês, né, é para uma pessoa, mas também é para várias pessoas, o vous, ele tem a mesma função. Ele serve também para dizer vocês. Então, se eu quero dizer para meus amigos, vocês têm uma casa, vai ficar também vous avez une maison. Vous avez une maison. Se eu quiser dizer para várias pessoas que não são do meu rol de amizade formal, também é o vous. Vous avez une maison. Então, é o contexto que vai te dizer se você está falando para um grupo de pessoas com esse vous ou se você está usando o vous para uma pessoa só, sendo formal, usando a formalidade. Entendeu? Ficou claro, gente, para vocês essa noção do tutoyer e vous voyez? Escreva aqui para mim se ficou claro. E agora que você entendeu, né, esse uso do tu e do vous e um pouco dessa noção de formalidade em francês, eu vou quero te dar algumas palavras para você agradecer, ser educado em francês. A primeira dela é merci. Merci. Só pronúncia que você conhece. Merci. Merci. Obrigado. Por favor, em francês, se for num contexto informal, você vai dizer s'il te plaît, s'il te plaît. Se for num contexto formal ou para várias pessoas, você vai dizer s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il te plaît, s'il vous plaît. Repete comigo, não esqueça que a repetição é a chave para você destravar sua pronúncia no francês. De nada se diz de rien, de rien, de rien. Desculpa, você pode dizer perdão, né? Desculpa ou licença. Você pode usar a palavrinha pardon, pardon, que é perdão, mas que a gente usa para pedir desculpa, mas também para pedir licença. Tipo, você tá passando assim, você diz pardon, pardon. Mas você também pode usar excuse-moi, 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 se for informal. Se for formal ou para várias pessoas, você vai dizer excusez-moi, excusez-moi. Eu já falei no vídeo anterior que o EZ, o E e o Z em verbos ficam som de E. Então, você vai dizer excusez-moi, excusez-moi, tá? Que é também com licença, desculpa. Para pedir desculpa, para dizer que você sente muito, você pode dizer désolé, désolé, désolé. Por exemplo, você fez alguma coisa e você quer dizer sinto muito, você pode dizer désolé, désolé. E para terminar essa aula, vamos aqui de um diálogo super simples, gente, com coisas que vocês já conhecem. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien aussi. Au revoir. À demain. Viu só, gente? Nesse diálogo simples, você já encontrou coisas que você conhece e que você pode guardar para você. Comment allez-vous? É para perguntar como a pessoa está. Num contexto formal, tá? Mas você já pode começar a usar esse comment allez-vous? Comment allez-vous? Se for informal ou num contexto mais próximo, você vai dizer comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Tá? E nesse diálogo você aprendeu que o
EN no final dessas palavras, como da palavra bien, bien, você não diz bien, porque eu te ensinei que EN em francês era on, mas no caso aqui, quando tá no final dessas palavras curtinhas assim, você diz bien, 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 d'accord? Que é bem, ok? Bom, pessoal, esse é o fim da nossa segunda aula de francês, tá? Me escreva nos comentários se te ajudou, se você está sentindo, está conseguindo entender as bases do francês, e nós nos vemos na próxima aula. Não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like, de compartilhar com alguém que precisa também aprender francês, d'accord? À bientôt, salut!